5. Mesmo com os melhores ventos, uma viagem de Tailená até a Emia levaria semanas. Felizmente, Rins tinha muito com o que se ocupar. Havia acordos comerciais futuros para começar a ser estabelecidos e comunicações de pessoas paralisadas ao redor do mundo para responder. Rins esperava sinceramente que um dia pudesse conhecer pessoalmente esses simpáticos escritores de cartas. O navio abrigava-se em enseadas para se proteger de grandes tormentas e a tempestade eterna, o que permitiu a Rins brevemente vir à praia para enviar cartas via telepenas. Embora o Vagavela tenha sido construído para sobreviver a tempestades, navegar durante uma ainda era algo que eles fariam apenas em caso de emergência. Com o passar dos dias, Rins tentou aprender mais sobre as pessoas em seu navio, embora sua tripulação fosse difícil de envolver. Ela agora reconhecia o ressentimento deles como uma forma de empatia pela capitã, que eles achavam que deveria ter recebido o navio. Mas, mesmo sem isso, falar com eles teria sido estranho. Ela era a Rebsky deles, mais inacessível do que um oficial. Quando ela tentava envolvê-los em uma conversa, eles respondiam de maneiras evasivas ou ficavam quietos. Lopin não teve esse problema específico. Ele era fascinante. Ela imaginou radiantes e os viu de longe, mas não os conheceu muito. Aquele com quem ela teve mais experiência foi o homem solene e quieto que ela visitou para ver se suas pernas poderiam ser curadas. Ele explicou a ela que não conseguia curar feridas que tinham mais do que alguns meses. Ele estava diferente, apesar de su... ele estava indiferente, apesar da sua óbvia compaixão pela situação dela. Ela observou corredores do vento voando alto e os imaginou como guerreiros poderosos, lendas do campo de batalha que inspiravam com ações ousadas, feitos heróicos, maiores que a vida, como se cortados em pedra e esculpidos como as estátuas nos templos dos arautos na cidade de Tailém. Agora, disse Lopin a ela, saltitando em volta da cadeira dela em círculos de 4. Você precisa ter 2 mãos para engatear direito. Eu inventei minha própria versão, claro, quando tinha uma mão. Mas era mais um embaralhamento. Viu? Ele começou a engatinhar com uma mão, a outra atrás das costas. Isso parece muito com rastejar para mim, adiante Lopin. Rins disse. Mas é diferente, disse Lopin. Eu te digo, eu sinto falta de poder fazer isso. Você sente falta de engatinhar? Claro. Eu ficava deitado na cama e pensava. Lopin, você costumava ser um rastejador majestoso. Esses idiotas não sabem o quão bom eles são, sendo capazes de rastejar quando querem. Não consigo imaginar que, se eu recuperasse o uso das pernas, desejaria fazer algo tão tolo quanto engatinhar. Ele se jogou no convés ao lado da cadeira dela, rolando e olhando para cima. Talvez. Mas é legal fazer as pessoas rirem de você por algo que você faz, e não por algo que você não pode controlar, sabe? Eu. Sim, acho que sim. O navio avançou sobre uma onda. O mar estava moderadamente agitado hoje, embora nenhuma tempestade fosse prevista. Esperando das ondas dançavam sob as pontas de calotas brancas em um campo azul cintilante. Rins estava sentado em seu posto habitual no tombadilho, bem na popa, enfiada no canto sob seu guarda-sol e firmemente amarrada. Nick lhe tinha sido fiel à sua palavra, então ela agora tinha uma mesa de cabeceira à sua direita, aparafusada ao convés com um armário onde encontrava onde ela poderia guardar livros e materiais de escrita. A capitã dava uma olhada no assento toda vez que passava, e Rins conseguia sentir o que ela estava pensando. Que local impraticável. Sentada ali, Rins estava exposta ao vento e aos borrifos ocasionais da água do mar. Por que não ficar na cabine dela? Como Driwan havia sugerido. As pessoas diziam coisas assim com a cara séria, enquanto eram atingidas pelo vento
e pelos respingos de água do mar, sem nunca perceber a hipocrisia. Rins queria estar em cima, onde pudesse ser vista, onde pudesse observar o horizonte. Ela queria ouvir os sons do mar, os respingos, os estrondos e os chamados dos marinheiros enquanto trabalhavam. Perto dali, a escriba da rainha Navani, uma ardente e esbelta chamada Rushu, ajoelhou-se ao lado de uma caixa, onde ela mexeu em alguns fabriais. Embora já estivessem viajando há algumas semanas, Rins ainda não havia recebido sua prometida demonstração deles, embora ela esperasse que isso acontecesse hoje. Então, disse Lopin aletiano, ainda deitado de costas no assento dela e olhando para as nuvens. Conhece alguma piada boa sobre taileno sem pernas? Nenhuma que vale a pena compartilhar. Piadas de perneta só parecem mais fáceis, disse Lopin. Como você chama um taileno de uma perna só? Magro? Não. Isso não é nem de perto o nome real. Lopin, Rusho disse enquanto trabalhava. Você não deveria atormentar a luminosa Rins com sua tagarelice. Lopin assentiu distraidamente. Então seus olhos se arregalaram. Oh, por que a tailena Pernetas estava infeliz? Porque ela tinha sido despeço. Ficou sem sentido essa tradução. Blah. Ei, Ruio, escuta. Rhys não conseguiu evitar sorrir enquanto contava a piada em herdasiano para seu primo. Um homem careca atarracado com um rosto largo e redondo e braços musculosos. Ela pensou, pelo seu conhecimento limitado da língua herdasiana, que ele então teria que explicar o trocadilho, estragando completamente a piada. No entanto, a maneira como Lopin falava, com tanto entusiasmo, tanta insistência em ser visto e não ignorado, a fazia se sentir relaxada, até mesmo encorajada. Seu primo, em contraste, era um homem quieto. Curiosamente, Radiante Ruyo passou a maior parte da viagem até agora dando uma mão em várias tarefas a bordo. Ele conseguia dar nós e trabalhar no cordame como se tivesse nascido em um navio. Hoje, ele simplesmente assentiu agradavelmente para a piada de Lopin e continuou trabalhando na corda que estava desembaraçando. Essa era uma tarefa humilde, geralmente atribuída ao marinheiro que dormia até tarde. Mas aqui um cavaleiro radiante estava fazendo isso sem ser solicitado. Lopin, Rusho repetiu. Isso não foi apropriado. Está tudo bem, ardente Rusho, disse Vince. Você não deveria ter que ouvir coisas assim, Luminosa, disse a ardente. É indecoroso zombar de sua doença. O que é indecoroso? Disse Lopin. É como as pessoas nos tratam às vezes, Rins. Ele algumas vezes perguntaram como isso aconteceu. E depois ficam bravos se você não quer discutir isso? O tempo todo, ela disse. Os olhos de Ash. Eles continuam me cutucando como se eu fosse um enigma que existe apenas para entretê-los. Outros ficam quietos perto de mim. E estranhos. Sim. Eu odiava como as pessoas fingiam que eu ia quebrar a qualquer momento. Como uma espécie de vaso frágil que cairá da prateleira se for virado. Eles não podiam me ver. Eles veem a cadeira. Eles agem de forma tão desconfortável, continuou Lopin. Eles não querem para olhar, e não quero trazer isso à tona, mas ele para sobre a conversa como uma tempestade. Mas se você tiver a piada certa... Luminosa Rins não deveria ter que fazer piadas às suas próprias custas para deixar outras pessoas confortáveis com suas inseguranças pessoais. Sim, verdade, disse Lopin. Ela não deveria ter que fazer isso. Rushu assentiu bruscamente, como se tivesse vencido a discussão. Mas Rins entendeu o tom na voz de Lopin. Ela não deveria ter que fazer tal coisa. Coisas. Mas a vida era injusta, então você controlava a situação da melhor forma que podia. Estranho encontrar tanta sabedoria em um homem que ela inicialmente descartou como um bobo.
Ela o inspecionou deitado no convés, e ele levantou o punho em um gesto de solidariedade. Radiante Lopen, Rins disse. Como você chama um taileno que não pode andar? Não tenho certeza, Gancha. Nomes, de longe. Ele sorriu amplamente. Claro, Rins acrescentou. Eu nunca toleraria esse tipo de coisa. A piada ficou sem sentido. Lopen quase morreu de tanto rir. Ele chamou seu primo novamente, traduzindo as piadas. Dessa vez, Ruyo riu. Ruxo bufou, mas se aproximou de Rins carregando uma caixa de pedras preciosas e gaiolas de arame. Tudo bem, Luminosa. Estou suficientemente preparado para fornecer uma demonstração. Conhecendo você, será. Lopen disse a ela. Você está preparada ontem, e anteontem, e anteontem. O que aconteceu? Distraiu-se imaginando como os peixes respiram? Sabemos como os peixes respiram, Lopen, disse Ruxu, colocando seu equipamento na mesa de Rins. Então ela corou. Eu me distraí lendo um novo relatório sobre uma interação curiosa entre esplanos de fogo e esplanos de lógica. As coisas mais interessantes estão sendo descobertas. Desculpe, Luminosa. Sou propensa a deixar os dias passarem por mim de vez em quando. Mas aqui estou pronta. Ela entregou a Rins um arco prateado com metade de um rubi brilhante preso para o topo. Segure isso na sua frente, seu braço esticado. Excelente, assim mesmo. Ruxu deu um passo para trás e levantou um arco similar. Agora, gire o alojamento da gema para uni-las. Rins assim o fez. Ruxu soltou seu arco e ele permaneceu pendurado no ar. O arco na mão de Rins parecia um pouco mais pesado do que antes de uni-los. Você provavelmente conhece essa aplicação de rubis, disse Ruxu dando um passo à frente, sob o guarda-sol. É assim que fazemos telepenas. 2 metades de um rubi, contendo 2 metades do mesmo espleno, podem ser feitas para se mover em conjunto uma com a outra. Muitas pessoas, no entanto, não sabem que as pedras preciosas podem ser combinadas de modo que seus movimentos sejam opostos um ao outro. Tradicionalmente usamos ametistas para isso, mas rubis também funcionam, e temos um excesso deles nas fazendas das planícies quebradas. Agora mova seu arco, mas com cuidado, pois o arco pareado pode se mover de forma diferente do que você esperava. De fato, quando Rins moveu seu arco para baixo, o flutuante subiu. Ela movia seu arco para a esquerda, o outro movia para a direita. Parecia uma transposição perfeita. Nós já sabíamos disso há algum tempo, explicou Ruxu. Nossas atuais criações são mais aplicação do que inovação. Passamos meses desenvolvendo alojamentos para fabriais que não estressariam indevidamente as pedras preciosas e começamos a criar treliças que permitem que um grande número delas trabalhem em conjunto. É assim que criamos plataformas voadoras. Cada uma tem uma treliça de rubis unida a outra treliça que é montada em um local conveniente, como ao longo de um planalto com um penhasco íngreme. Podemos abaixar a treliça do penhasco e assim elevar a treliça em um campo de batalha distante e fornecer uma plataforma para batedores ou arqueiros. Mas telepenas não funcionam em navios que estão navegando, Rins disse, movendo seu arco e observando sua outra metade responder. Por que isso? Bem, o problema com as telepenas é que o navio está sempre balançando e movendo-se, explicou Ruxu. Se você estiver segurando um no colo e escrevendo, pode sentir que está firme. Mas como o navio inteiro está se movendo tanto, a palheta do outro lado estará balançando e subindo e descendo. Descobrimos que há simplesmente muito movimento para usar corretamente as palhetas dessa maneira. No entanto, agora mesmo esses 2 arcos estão no mesmo navio. Eles balançam juntos e se movem juntos. Mas quando o navio afunda, disse Rins, apontando para o outro anel, ele não deveria subir?
Sim, teoricamente, disse Roxo. Mas não. Apenas seus movimentos afetam isso. Acreditamos que isso tem a ver com o quadro de referência, conforme aplicado à pessoa que move o arco. O espreno deve-se notar, tem uma relação curiosa com a nossa percepção deles e seus movimentos. Você vê ambos os arcos no mesmo quadro de referência, então eles agem juntos. É por isso que o movimento e a curva do planeta não influenciam as telepenas. É provado que é impossível para alguém em um navio com uma telepena se ver no mesmo quadro de referência que a pessoa que recebe a comunicação. Talvez haja uma maneira de nos treinarmos, mas ninguém a descobriu. De fato, até mesmo o tamanho do navio pode influenciar essas coisas. Se você tentasse esse experimento em um barco a remo, por exemplo, os resultados poderiam ser diferentes. O que não fazia muito sentido para Rins. Ainda assim, era evidente que o movimento do navio não afetava os dois arcos. Ambos se moviam com ele, em vez de um anel ser deixado para trás ou ser enviado centenas de metros na direção oposta enquanto o navio navegava para frente. Amo, cara, não trava. Fabriais. Seu Babski sempre foi fascinado por eles. Talvez isso era algo que Rins deveria ter aprendido com ele. Então, como isso vai ajudar? Disse Lopen sentando-se ao lado dela. Oh, nós vamos colar isso nas pernas dela e então vamos fazer essa outra pessoa andar por aí e ela vai conseguir parecer que está andando? Ruxo disse. Estávamos pensando em fazer o assento dela pairar no ar. Oh, disse Lopen. Isso faz muito mais sentido. Ele parecia desapontado mesmo assim. Rins balançou a cabeça. Eu vejo por que a luminosa Navani estava hesitante em fazer promessas. Se fizéssemos uma cadeira pairar para mim, não me faria muito bem, não é? A cadeira teria que ser presa a uma treliça de pedras preciosas, e se eu quisesse seguir em frente, alguém teria que mover essa treliça. Então eu ainda precisaria de carregadores e carregadores. Infelizmente sim, Luminosa, disse Ruxu. Rins tentou não deixar a percepção transparecer em seu rosto. O mundo estava tornando-se um lugar de maravilhas. Homens e mulheres voando no alto, no ar, e navios estavam sendo construídos com para-raios bem nos mastros. Às vezes tudo parecia progredir em um ritmo insano. Mas nada disso parecia capaz de ajudá-la. A cura era incrível, enquanto sua filha estivesse fresca. Os fabriais eram incríveis, enquanto você tivesse uma mão de obra para operá-los. Ela se deixou começar a sonhar com um assento flutuante que ela pudesse dirigir sob seu próprio poder, sem precisar ser arrastada como um rolo de pano de vela. Tenha cuidado, ela pensou. Não afunde de volta naquela letargia da inação. A vida era melhor para ela agora. Ela havia aprendido a mudar o ambiente para atender às suas necessidades. Ela se vestia todas as manhãs com facilidade, usando os ganchos. Além disso, ela tinha seu próprio navio. Bem, ela possuía um navio. De qualquer forma, isso era melhor do que ficar sentada em uma sala sem graça fazendo contas. Obrigada pela demonstração, Ardente Roxo, disse ela. A tecnologia é fascinante, mesmo que a aplicação não pareça adequada às minhas necessidades. Bem, Luminosa Navani me atribuiu uma lista de testes para executar, Roxo disse. Ela pensou um pouco sobre como isso poderia ajudar em sua situação específica. Talvez você gostaria de ter uma vista tão grandiosa quanto a do ninho de enguias? Poderíamos mandá-la voando alto. Ou talvez possamos criar um pequeno elevador para elevá-la e descê-la do tombadilho? Isso pode ser feito com alguns contrapesos e uma manivela que pode ser acionada periodicamente por um dos marinheiros. Isso parecia uma oferta insignificante comparada aos seus sonhos, mas Rins forçou um sorriso. Obrigada.
Eu gostaria de estar disponível para esses experimentos. Rochou desativou os arcos e os devolveu à sua caixa, junto com outras máquinas, incluindo várias folhas prateadas de metal de espessuras variadas. Alumínio, ela explicou enquanto Rins espiava para dentro. Ele bloqueia a comunicação via telepena, algo que descobrimos recentemente. Navani quer que eu experimente a espessura que o alumínio precisa ter para funcionar. Então veja se isso afeta, de alguma forma, como os rubis pareados reagem ou não aos movimentos naturais do navio. Eu até tenho um pouco de papel alumínio para... Estou ficando muito técnica, não estou? Desculpe, tenho uma tendência a fazer isso. Ela olhou para Rins e depois para Lopin, que estava sentado esfregando o queijo. Espere, ele disse. Volte, preciso de uma explicação. Lopin, Roxo disse. Eu dificilmente acho que posso. Como os peixes respiram? Ele perguntou. Rins sorriu para a exasperação da ardente. Roxo pensou que era uma piada, mas Lopin parecia genuinamente interessado enquanto a importunava por uma explicação. Um movimento repentino distraiu Rins enquanto Clisted corria para o tombadilho e sussurrava algo para a capitã, que estava conversando com o timoneiro atual. Rins focou neles, no rosto preocupado de Clisted e na carranca imediata da capitã. Eles se lembrariam de informá-la, fosse o que fosse. A capitã deu uma ordem e começou a descer os degraus. Na metade do caminho, ela parou para olhar para Rins e percebeu que Rins estava olhando diretamente para ela. Então a capitã, parecendo irritada, voltou e trotou até lá. O quê? Rins perguntou, ansiosa. O que há de errado? Como é que é o nome desse troço aqui? Transmutadores sombrios, o capitão disse, e maus presságios. Você deveria provavelmente ver pessoalmente, Hebsk.